Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre o tanque classe A. Mas antes eu vou fazer uma introdução para mostrar como funciona melhor esse tanque. Bom, o tanque classe A é bastante utilizado pelo seu baixo custo e é válido para o manejo da irrigação. E ele mede a evaporação de uma superfície de água livre que é associada aos efeitos integrados da radiação solar, do vento e da temperatura e da umidade do ar. Bom, a evapotranspiração é a evaporação de perdas de águas combinadas para a atmosfera que ocorre em forma de vapor. E isso acontece devido à evaporação das superfícies e também devido à transpiração das plantas, como relatado nessa imagem abaixo. E essa transpiração, ela aumenta de acordo com o desenvolvimento da cultura, onde esses valores são mais altos no período de floração, que é quando a planta cobre totalmente o solo. A evapotranspiração potencial de referência é evaporação, ou seja, perda de água para a atmosfera, por meio de uma superfície vegetada e rasteira, onde normalmente é utilizada a grama. E ela tem que cobrir totalmente o solo e deve ter a altura entre 8 e 15 centímetros. E o índice de área foliar é igual a 3. E sem restrição hídrica. Com ampla área de bordadura, e a evapotranspiração ela depende das variáveis meteorológicas. Então é sempre importante não deixar a grama muito alta, porque pode acabar influenciando na hora de analisar corretamente a evapotranspiração. Bom, essas variáveis meteorológicas são aqui classificadas como o clima, são o saldo de radiação, temperatura, umidade, velocidade do vento, combinado com a cobertura de referência, que no caso é a grama, é igual à evapotranspiração potencial de referência. A evapotranspiração potencial da cultura é a evapotranspiração de determinada cultura quando ela possui ótimas condições de umidade e nutrientes presentes no solo, permitindo assim que a produção ela seja potencial no campo. E aqui a gente pode perceber a equação logo abaixo, que é o evapotranspiração potencial de referência vezes o Kc, que é o coeficiente da cultura, que é igual a evapotranspiração potencial da cultura. A determinação dessa evapotranspiração potencial da cultura, ela se dá de acordo com o coeficiente dessa cultura, né? De acordo com que a planta vai se desenvolvendo, o coeficiente ele vai mudando. E essa evaporação aumenta em relação com que a planta se desenvolve. Porque nos períodos iniciais, o seu trabalho de absorção e transpiração é menor. Com o passar do tempo, ele aumenta, e quando a planta começa a maturar e senescer, no caso aqui do milho, que a gente está falando aqui nesse gráfico, a planta começa a transpirar menos, E o Kc, que é o coeficiente, da cultura para determinação da evapotranspiração, ele varia com o tipo da cultura, o estágio de desenvolvimento, as condições climáticas e o ciclo vegetativo da cultura. Bom, a evapotranspiração da cultura é a quantidade de água evapotranspirada de determinada cultura, só que em condições normais de cultivo. Ou seja, ela não necessita obrigatoriamente de ter um teor de umidade próximo da capacidade de campo, não necessita de ter os nutrientes em condições tão ótimas. E de acordo com isso, a evapotranspiração da cultura ela é igual ou menor
que é a evapotranspiração potencial da cultura? Bom, logo abaixo a gente pode observar essa equação, onde a evapotranspiração da cultura é igual ao Ks vezes o ETPC. O Ks, no caso aqui, ele é o coeficiente que depende da umidade do solo. E para a determinação da evapotranspiração potencial de referência, nós temos os métodos diretos e os indiretos, onde os diretos é determinada diretamente, né, através da evapotranspiração, e os métodos indiretos são aqueles que não dão diretamente a evaporação, que é o nosso caso, né, e que a gente vai explicar um pouquinho agora sobre o tanque classe A, que é um método indireto. Bom, agora eu vou explicar já o tema proposto, que é o tanque classe A. O tanque classe A, ele mede a evaporação de uma superfície de água livre, que ela é associada aos efeitos integrados da radiação solar, da temperatura, do vento e da umidade do ar. O tanque classe A, ele possui um custo baixo, por isso ele é tão utilizado, além de ser bastante utilizado devido ao seu custo baixo, também devido a ele possuir vários meios de determinar a evapotranspiração de uma maneira correta e que pode ser utilizado também para o manejo da irrigação. Bom, agora eu vou relatar um pouco sobre os detalhes do tanque classe A. E aqui nessa imagem, as informações elas não estão tão corretas, porque eu não consegui encontrar uma imagem que tivesse os valores corretamente. Mas aqui eu vou falar quais são esses valores e vocês acompanhem de acordo com o que eu vou falando. E é bastante importante prestar atenção nesses valores, porque caso ocorra na hora de instalar esse tanque, se instalar de maneira errada, pode acarretar em erros. Por exemplo, se for colocado um metal errado, pode ocorrer 30% de erro na hora da determinação dessa evapotranspiração. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. E que ele é um tanque redondo, né, circular, de aço, que pode ser tanto inoxidável ou galvanizado, de chapa 22, e deve possuir 121 centímetros de diâmetro interno e 25,5 centímetros de profundidade. E esse tanque, ele deve ser instalado sobre um estrado de madeira, que é como se fosse um pallet. Esse negócio de madeira que está embaixo desse tanque aí, no caso, né? E ele deve possuir na sua bordadura, assim, de cima da quantidade de água, a altura mínima e máxima da bordadura superior da quantidade de água, que é de 5 a 7,5. Então, essa diferença tem que ser no máximo de 2,5 para não ocorrer erros. Bom, aqui são alguns equipamentos que auxiliam na hora dessa determinação, que é o pluviômetro e o anemômetro. O pluviômetro, ele mede a quantidade de chuva num dia, né? No caso, ou em cada chuva que acontece. Ele é bastante importante porque, como o tanque classe A é aberto, a gente deve saber a quantidade de chuva que choveu, porque às vezes a gente não fez uma leitura anterior. Então, sabendo a quantidade de chuva, a gente sabe a quantidade de água que pode ter evaporado ou não, a quantidade de água que foi evaporada para a atmosfera, né? Então, a gente pode fazer essa leitura com mais precisão. E o vento também, ele influencia bastante, né, na hora dessa evapotranspiração. Como eu vou citar posteriormente, o vento, ele acaba influenciando em algumas fórmulas no KT, que pra gente descobrir essa evapotranspiração. Então, eles são de grande ajuda, de grande valia para não ocorrer dados equivocados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tanque tranquilizador. A evaporação, ela é medida com o micrômetro. Esse equipamento aqui em prata, do lado esquerdo, de gancho, né?
que é assentado sobre o poço tranquilizador. Esse poço tranquilizador ele tem a função de deixar mais estável a água dentro dele, para que a medida ela não esteja em interferência, né? Caso a água esteja com muito movimento, esse poço serve para isso. E esse poço tranquilizador, ele é dado nessa imagem à direita, onde a gente pode perceber ele em dourado, que logo abaixo desse poço, e o micrômetro dentro do poço tranquilizador, aqui nessa imagem onde está designado, né, aí o micrômetro. Bom, aqui podemos perceber a equação, né, da evapotranspiração de referência, né, onde temos o kT vezes o EV. O kT é o coeficiente do tanque e o EV é evaporação do tanque em milímetros dia, que o kT a gente vai ver logo a seguir como descobrir. Nessa tabela a gente pode observar como que faz para encontrar o kT. E a gente deve observar, né, a umidade relativa, o vento e a posição do tanque. Então a gente olha, a gente tem que traçar, né, um plano até ambos se encontrarem. E para extensas áreas de solo nu, reduzir os valores de kT em 20% em condições de alta temperatura e vento forte, e de 5 a 10% em condições de temperatura, vento e umidades moderadas. E para o R, que é a posição do tanque, né, entende-se que a menor distância do centímetro do tanque é o limite da bordadura de grama ou solo nu. Então a gente, com os dados, a gente traça, né, nessa tabela para encontrar o valor de kT. E outra maneira de encontrar esse valor é de acordo com essas fórmulas abaixo, né, essas equações, onde o tanque classe A pode ser circundado por grama ou por solo nu. Aí a gente tem que escolher, né, de acordo com a nossa realidade. Bom, e nessas fórmulas a gente podemos encontrar o U2, né, que é a velocidade média diária do vento a 2 metros de altura, que é importante lembrar, e a umidade relativa média, e o R solo e o R grama, que é o menor limite do centro do tanque ao limite da bordadura grama ou solo nu. Bom, então, como a gente sabe, a gente percebe, o manejo da irrigação, ele necessita de várias ações combinadas, né? Então é importante, assim, para a gente poder diagnosticar a quantidade de água que a gente vai aplicar, o turno de rega, na quantidade de água em determinada quantidade de solo. Então, para isso, a gente deve saber algumas coisas, como a capacidade de campo, a quantidade, o ponto de murcha permanente, a densidade do solo. Então, a gente tem que saber, né, essas variáveis para definição do manejo ideal, né, para irrigação. E para que sejam feitos, né, todos os cálculos de maneira viável, a gente deve conhecer todos esses valores, todos esses parâmetros, né, onde cada um possui uma fórmula específica. E é bom ressaltar que para saber o turno de rega deve conter o valor de ATPC, né, que é dado pelo tanque classe A. E o tanque classe A ele é utilizado em várias culturas, né? Ele pode ser utilizado em várias culturas no manejo de irrigação. E eu pesquisei em um trabalho da Embrapa, com uvas finas foi possível economizar 56,3% do total de água usada, né, aplicada, em relação a outros produtores que não usam nenhum tipo de manejo de irrigação. Então, para a gente perceber, é bastante rentável, né, a gente ter esses métodos, né, de evaporação para não ocorrer o desperdício de água. Porque, além do mais, tem algumas culturas que, se possuir um grau elevado ou menor do que a planta precisa de água, pode acabar ocorrendo deficiência e menor produção no final.
Então, qualquer dúvida, estou à disposição e muito obrigada.